E aí pessoal, beleza? Esse vai ser um tutorial rápido sobre como fazer um labirinto circular. Vai ser um tutorial bem rápido, na verdade. Para isso a gente vai precisar de uma imagem de referência para ter o formato do labirinto. E a partir daí é só modelar. Certo? Vamos lá então. Primeira coisa, eu vou colocar uma imagem no plano de fundo para eu ter uma referência. Para isso, eu aperto a tecla N, abro aqui esse painel do lado direito aqui, e aqui a gente tem a opção de Background Images, que é as opções de imagem de fundo. Eu seleciono a opção, abro aqui e Add Image, abrir uma imagem. Aí é só clicar em Open. Eu vou procurar a minha imagem aqui. Certo? Coloquei minha imagem aqui. Para ela aparecer, ela tem que aqui eu consigo definir em qual visão em que ela vai aparecer, ó, no Axis. Aqui está All Views, quer dizer que ela vai aparecer em todas as visões. Então eu vou colocar aqui, nesse caso específico, para aparecer na visão Top, aqui em Z-Axis. A partir daí ela só vai aparecer na visão de topo. Feito isso, é só ir para a visão de topo, tecla 7 do teclado numérico, e eu aperto a tecla 5 para ir para a visão ortográfica. Está aí a nossa imagem. Então, eu tenho aqui o meu cubo e a imagem do plano de fundo. Essa aqui é uma imagem básica de um labirintozinho básico, e a partir daí a gente vai fazer ele. Então, eu vou fechar esse painel aqui da direita para ter mais espaço para trabalhar, e o da esquerda também, apertando a tecla T. A primeira coisa que a gente vai fazer é redimensionar esse cubo. Vamos diminuir o tamanho dele. Primeiramente a gente vai entrar em modo de edição para fazer isso. Tab. Entrei em modo de edição. Vou apertar a tecla A para eu ter certeza que está selecionado. Eu acabei desselecionando ele. A de novo, eu seleciono todo o cubo. E eu vou dar um S. Tecla S para escalonar o tamanho dele. Feito isso, eu vou transportar ele aqui para o lado. Eu vou fazer ele de um tamanho aproximado, aqui ó, mais ou menos do tamanho da espessura aqui da parede do meu labirinto. Eu vou apertar a tecla Z para eu ver ele em modo wireframe, e eu vou dar um A para desselecionar tudo, e vou dar um B. Aí eu vou selecionar só esse lado aqui. Eu vou puxar ele, ó, até aqui onde eu começo essa outra parede aqui. A partir daí eu vou dar um E de extrude, vou extrudar ele para cá, até aqui a outra divisa. Vou dar mais um E, vou extrudar ele para cá, até a outra divisa. E vou dar mais um E para extrudar ele para cá, até a borda do meu labirinto. Aí agora eu vou
com a tecla A de novo, desselecionar tudo, tecla B, eu vou selecionar esse aqui, certo? Vocês podem ver, ó, eu tenho só um cubo, volto para a tecla 7 para voltar para a visão de topo, e agora a partir daí eu vou começar a dar extrudes por toda essa região aqui, até fazer toda a área aqui da borda do meu labirinto. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um E de extrude, vou extrudar ele até aqui na frente. Pode ser um pedaço bom, não tem muito problema. Vou mover ele aqui, ó, para ficar certinho em cima da linha, e vou dar um R. Vou dar uma rotacionadinha nele, ó, para ele ficar com essa linha aqui apontando mais ou menos lá para o centro do meu labirinto. Então toda vez que eu der um extrude, eu vou fazer isso, ó, mais um extrude, vou dar mais um extrude, vou puxar ele e vou rotacionar, mais ou menos apontando lá para o centro. Dou mais um extrude, puxo e rotaciono. Então eu vou fazer isso ao longo de toda aqui a borda do meu labirinto. Eu vou pausar aqui então para fazer toda essa área, para ficar mais, esse vídeo ficar um pouco mais curto. Aí quando eu terminar aqui eu continuo o vídeo, vai ser um pouquinho mais curto. Então, ó, eu fiz toda essa área aqui, só tomando cuidado sempre de, quando chegar aqui onde tem outra paredinha aqui, fazer ela exatamente do mesmo tamanho da outra parede, para poder depois estudar aqui pra frente. Então eu vim até aqui em cima. Aí, ó, vou fazer mais um extrude aqui, eu viro até aqui, aí eu vou dar um A para desselecionar tudo, um B para selecionar aqui, e eu posso dar um extrude daqui até o final. Aqui, ó, no meio, quando eu tenho uma emenda de uma parede, como é que eu faço? Eu dou um A para desselecionar tudo, um B eu seleciono aqui, dou um extrude até aqui, dou mais um extrude até o final, posso até dar um R aqui para dar uma rotacionada, dou um A de novo, um B, seleciono aqui, dou um extrude e faço aquele processo, G e R, extrude, G, R, extrude, R e G. Então, ó, a partir daí, aí eu consigo fazer tanto essa parte aqui, eu venho para cá, faço essa aqui, faço essa daqui, posso continuar com essa daqui, vou fazer essa daqui, aqui a mesma coisa, eu deixo aqui estrudado no tamanho dessa parede aqui, continuo para fazer essa aqui. Então eu vou pausar o vídeo de novo e vou fazer
o restante do meu labirinto. Então, ó, a partir daí, eu terminei aqui, eu fiz toda a extensão do meu labirinto. Então, sempre tomando cuidado na hora que eu rotacionar, apontar mais ou menos para o centro dele, para ficar uma rotação assim, para ele ir rotacionando, e porque essa borda aqui era um pouquinho maior do que esse centro, por isso que eu sempre tenho que ir rotacionando. Então, eu vou rotacionando, virando sempre para o centro, manter mais ou menos um padrão de tamanho aqui das divisões para ficar melhor. Então, a partir do momento que eu tenho tudo preparado, eu posso até sair agora aqui do modo set. Eu venho aqui tecla Z, então isso aqui é a minha modelagem. Então vamos só para o set de novo. Eu vou vir aqui embaixo aqui na seleção de face. Vou dar para selecionar as faces, então eu vou entrar em modo de face, vou dar um A para selecionar tudo, eu vou dar um C para ir selecionando todas essas faces aqui de cima do meu labirinto. Selecionei tudo, bom, Enter. Aí eu tenho todas as faces superiores selecionadas. Aí eu posso, ó, simplesmente arrastar aqui para aumentar a altura do meu labirinto. Certo? Então, ó, vou voltar lá para o modo de objeto. Esse é meu labirinto. Pronto, praticamente. Aí, se isso aqui você for usar para um jogo, por exemplo, aí é questão de ajustar a relação entre a altura e ajustar a altura mesmo dele, para dependendo do jogo que você for fazer. Se for, por exemplo, um jogo com aquela bolinha que você tem que ir movendo ela aqui, para ela chegar até o centro, por exemplo, deixa um pouquinho mais baixo, coloca a esfera aqui no centro. Então isso aí vai depender do estilo do seu jogo. Então, ó, feito isso, eu posso ir para o modo aqui de objeto. Eu vou apertar a tecla T para abrir aqui. E eu vou colocar aqui aqui na aba Tools, Shading Smooth. Então, a partir daí eu deixei essa malha mais, vamos dizer assim, o Smooth ela faz essa suavização mesmo. Ó, se eu deixar em Flat, ela fica com essas quinas. Então, se eu coloco em Smooth, ela fica dessa forma aqui. Aí, a partir daí, é questão de mapeamento e texturização de toda essas paredes dela. Isso aí talvez eu mostre no tutorial futuro, principalmente a parte de mapeamento. Então, é questão de eu mapear apenas e colocar uma textura bacana aqui, seja de madeira, seja uma textura de metal. Se por um acaso você achar que esse nível de, vamos dizer assim, suavidade das linhas ainda é pouco, entra aqui em modo de edição, ó, primeiro, só para você ter certeza, ó, Tab, seleciona tudo, dá um A de novo, dá um Ctrl N, ele vai tornar as normais disso aqui consistentes. Então, se tiver alguma normal virada para dentro do objeto, ela vai ficar para fora, que é a posição ideal mesmo dela ficar todas as normais para fora. Então, ó, como é que eu vejo as normais aqui? Eu só seleciono aqui, ó, no painel N, eu venho aqui em Mesh Display, aqui em Normals. Eu tenho aqui as opções de Vertex, Vertex per Face e Face. Então é só aumentar o tamanho aqui, ó. Então, ó, as normais, na verdade, são essas linhas azuis aqui. Isso mostra o lado
em que eu vou colocar a textura que ela vai aparecer. Se a normal, por exemplo, estiver virada para dentro do objeto, quando eu coloco uma textura aqui, essa textura vai ficar virada lá para dentro. Só se você tivesse uma visualização interna dele, você conseguiria ver a textura. Então, as normais têm que estar apontando para fora, para quando eu texturizar, a textura realmente aparecer para fora, para quem está vendo de fora conseguir enxergar essas texturas. Certo? Isso aqui é só um adendo mesmo. Então, eu posso desligar aqui as normais. Eu vou desligar aqui o painel M, desligar o painel T. Então, ó, se você quiser, por exemplo, aumentar vamos dizer assim, a suavização desse labirinto, é só eu vir aqui, ó, eu tenho que estar em modo de edição. Eu venho aqui nesse painel do Blender, aqui eu tenho várias opções de renderização do mundo, propriedades dos objetos, enfim. E aqui numa dessas, aqui ó, parece uma chavezinha de boca, são os modificadores. Então abro isso aqui, ó, eu posso adicionar um modificador. O que é um modificador? O modificador é uma ferramenta que ela faz vamos dizer assim, ele modifica a malha de maneira automática. Então eu tenho aqui diversos modificadores, cada um deles tem uma função diferente. Então quando eu seleciono um desses modificadores, ele faz uma modificação na malha automática. Então nesse caso nós vamos usar aqui o Subdivision Surface, que ele vai fazer, ó, uma suavização maior da minha malha. Então quando eu uso isso aqui, ó, ele na verdade vai criar uma infinidade de vértices, de faces aqui a mais no meu objeto, que faz com que ele fique mais suavizado. E eu posso aumentar esse nível de suavização aqui, ó, no View. Quanto maior a subdivisão, quanto maior o View, maior vai ser a quantidade de faces que ele vai criar aqui a mais na minha malha. Então eu fiz isso aqui, ó, deixa eu ir lá para o modo de objeto, ó, ele ficou estranho, ficou meio arredondado mesmo, parecendo mais um tubo do que um labirinto. Então, ó, como que eu vou fazer? Volto lá para o modo de edição. Para resolver isso, deixar ele arredondado, mas só que com as quinas aqui de cima vivas, que a gente fala, a gente tem que criar novas edges aqui e aproximá-la aqui de cima. Ó. Acho que mostrar é mais fácil. Eu diminuo aqui. Para criar aqui essas edges que eu falei, é só dar um Ctrl R. Aqui, ó, quando eu aproximo, aqui vai criar essas linhas. Deixa eu dar uma aproximada. Quando eu dou um Ctrl R, vai criar essas linhas aqui, ó. Essa linha rosa aqui, por toda a extensão da minha malha. Então, se eu clicar aqui, ó, ele criou um novo vértice, uma nova aresta aqui, em toda essa área. Então, ó, se eu subo ele, ó, eu vou deixar minhas quinas vivas. Se eu vou até quase encostar lá em cima, eu deixo a minha quina bem viva. Então eu dou um Ctrl R, puxo para cima, dou um outro Ctrl R, ó, apareceu essas linhas aqui, puxo para baixo, até quase encostar na outra. Aí, ó, isso aqui já deixou bem melhor o meu labirinto. Então, se você quiser ele com uma resolução maior, porque ó, essas beiradas aqui arredondadas, dá para arrumar da mesma forma com Ctrl R, ó, entra em modo de edição, dá um Ctrl R aqui, ó, e vai aproximando aqui. Você pode fazer isso em todos, por exemplo, aqui, ó, ficou arredondado, mesma coisa. Ctrl R, apareceu essa linha aqui, eu puxo.
Mesma coisa, dou um outro Ctrl R para fazer aqui, por exemplo. Aqui, ó, e puxo. Vou dar mais um Ctrl R aqui, agora. Eu vou puxar aqui. Outro Ctrl R, vou puxar aqui. Mais um Ctrl R aqui, ó, para puxar aqui. Então, ó, eu posso fazer isso ao longo de toda a malha para deixar ela com uma quantidade maior de polígonos, deixar ela mais arredondada, e a partir daí eu consigo então deixar ela com uma aparência melhor. Ó, vai ter com uma aparência bem melhor. Se eu colocar uma view 2 aqui, 3, ela vai ficando mais viva ainda. Só que isso faz com que aumente o meu número de faces aqui, ó. Já está com 45.696 faces. Isso, se você for usar em uma animação, por exemplo, não tem muito problema. Mas se você for usar em um jogo, por exemplo, aí já não é muito bom, porque quanto maior o número de faces, mais processamento o seu jogo vai necessitar para renderizar esse labirinto. Então, ó, por exemplo, se no caso eu for usar o modificador, você escolhe, dependendo do uso, aqui no view, 1 ele deixa um pouco menos arredondado, 2 ele dá uma maior resolução, 3 uma maior resolução, 4, só que aí ó, vai multiplicando o número de faces, ó, com 4 já dá 182.000 faces, enquanto que com 1 dá só 2.800. Então isso aí é questão de você identificar qual vai ser o uso disso aqui. Se for para jogos, na verdade, eu não recomendo nem usar o Subdivision Surface, mas se for animação, aí pode usar à vontade. Ele funciona dessa forma. Depois que eu cheguei no resultado final que eu quero, é só aqui, ó, Apply. Aí eu aplico essa subdivisão, aí ele vai já ficar com o total de vértices. Ó, deixa eu só fazer aqui para vocês verem. Ó. Tem que estar em modo de objeto. Eu dou um Apply. Ele já aplicou o meu objeto. Ó. E agora, ó, como é que ele ficou? Cheinho de faces. Aquele número de faces inicial que eu modelei, ele já sumiu. Ele criou essa quantidade de faces enorme aqui. E é isso que o modificador faz. Ele faz isso aqui automático para mim. Então, ó, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Voltou. Ó. Olha a diferença. Eu tinha aqui faces, 714 faces. E quando eu dei aquele Subdivision Surface em nível 2 ou 3, ele foi para 45.000 faces. Então, é questão de saber o uso. Para jogos, só isso aqui geralmente é o suficiente, porque depois eu coloco uma textura legal e a textura salva essa aparência meio quadradona dele. Então, pessoal, no mais é isso. Essa daqui é uma modelagem até relativamente simples. Depois eu uso isso para fazer meu jogo, por exemplo, se for fazer um jogo, ou, enfim, se usar o modificador para fazer uma animação mesmo, ou até mesmo uma simulação, de repente, se queira fazer. Mas no básico é isso. Só com a opção de Smooth, aqui, eu consigo já um resultado bacana para jogos. Aí depois é questão de mapear e texturizar. Então esse tutorial já passou até um pouco do ponto do tamanho que eu gostaria de deixar ele. Então eu vou ficando por aqui e até o próximo tutorial.